Na primeira leitura de hoje, nós temos o início do Concílio de Jerusalém, que foi motivado por essa questão da circuncisão, se os pagãos que se convertiam à fé cristã precisavam seguir a lei de Moisés. Aqueles costumes que os judeus observavam, especialmente a circuncisão. Por isso os apóstolos se reúnem com os anciãos para tratarem desse assunto. E a partir disso a igreja vai compreendendo, lembrando aquilo que Jesus tinha dito, que quando viesse o Espírito da verdade, os conduziria à plena verdade, porque muitas coisas eles ainda não eram capazes de compreender. Tanto que na conclusão do concílio, eles dirão: o Espírito Santo e nós decidimos. E eles então são conduzidos pelo Espírito a uma compreensão mais profunda da verdade, de que é pela fé em Jesus Cristo que se obtém a salvação, porque a salvação é dom gratuito de Deus, e portanto cabe a nós acolher a salvação, receber a salvação, mas ela se baseia na fé em Jesus, nosso Salvador, e não nas obras. As obras testificam a nossa fé, mas as nossas boas obras só são meritórias se elas são realizadas pela fé, se elas são realizadas na graça de Deus. Então assim, a igreja vai crescendo nessa compreensão daquilo que o próprio Jesus diz no Evangelho de hoje: sem mim nada podeis fazer. Jesus estabelece essa dependência radical que nós temos em relação a Ele. Quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, nada está fora do nada. Ou seja, o nada inclui tudo. Se Jesus está dizendo que sem Ele nós não podemos fazer nada, então nada é nada. Há uma dependência radical nossa em relação a Ele. E é importante lembrar que ele diz essas palavras no contexto da última ceia. Na noite em que foi entregue, durante aquela refeição, aquela ceia pascal, na qual ele institui a Eucaristia. E lá no capítulo 6, Jesus havia dito: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E agora ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Então, Jesus, na noite em que instituiu a Eucaristia, nos lembra dessa necessidade de nós estarmos em comunhão com Ele, de nós permanecermos unidos a Ele. E Ele já tinha antecipado aos discípulos que o modo de nós estarmos unidos a Ele é que nós
comamos a sua carne, bebamos o seu sangue, e assim nós permaneceremos nele e ele permanecerá em nós. Evidentemente, não basta comungá-lo, é preciso comungá-lo com fé, comungar a vida de Jesus, procurando viver a sua palavra. Então, comungando de Jesus, o pão da vida, presente na sua palavra e presente na Eucaristia, nós permanecemos unidos a Ele. Por isso ele diz, se a minha palavra permanece em vós, é assim que nós nos mantemos unidos a Jesus, a videira verdadeira, que nos dá a seiva, que nos dá a vida, que nos alimenta. Por outro lado, se nós nos afastamos de Cristo, somos como aqueles ramos que secam, que já não produzem fruto. E é isso que os apóstolos vão compreendendo mais profundamente aqui no Concílio de Jerusalém, que as obras são fruto da nossa união com Deus, em Cristo, e não a causa da nossa salvação. A causa da nossa salvação é Cristo. Nós a obtemos pela fé em Cristo. E por isso, não era necessário que os pagãos se circuncidassem. Até porque, como São Paulo dirá nas suas cartas, a circuncisão foi substituída pelo batismo. A circuncisão era um sacramento da antiga aliança. Então peçamos a Jesus que a nossa fé nos vincule a Ele, nos mantenha sempre unidos a Ele. E não apenas a fé, mas também a esperança e sobretudo a caridade, que é o vínculo da perfeição. Pela fé, pela esperança e pela caridade, nós permanecemos unidos a Jesus e vamos obtendo os frutos da sua paixão, morte e ressurreição. E sobretudo na Eucaristia que nós celebramos, que nós permaneçamos mais intimamente unidos a Ele para produzirmos frutos, sobretudo a caridade, o amor. Amém.